devido ao período de quarentena, a gente está preparando algumas aulas para levar para a criançada aí, tanto do Beija-Flor, né, da aula de artes, quanto o pessoal que quiser acompanhar também. Hoje a gente vai trabalhar desenho cartoonizado e eu vou estar passando algumas técnicas bem legais para vocês aí. Os materiais que serão utilizados nesse tutorial, basicamente um lápis. Esse aqui eu estou usando um 6B, que é um pouquinho mais escuro, a gramatura dele. Folha de sulfite. Estou usando aqui um estilete, mas se você é menor de idade, recomendo usar um apontador mesmo. E borracha. E as referências, pesquisem pelo Pinterest, esboços de desenho de cartoon, que lá tem muita coisa, muita informação para a gente pegar como referências aí pra gente, certo? O primeiro procedimento que a gente trabalha dentro do desenho cartoonizado é sempre o esboço, né? Por exemplo, a gente faz todo o risco aqui da silhueta do personagem. Até para saber se ele vai caber centralizado na folha, a gente geralmente faz esse processo aí. Em todo desenho que eu começo, que eu inicio, eu faço primeiro esse teste aqui, que é o esboço inicial. Correto? Para a gente ter uma noção aqui de centralização aqui do desenho também. Então a gente começa fazendo o esqueleto básico do personagem. Depois a gente preenche ele com o volume muscular, o volume da silhueta. E assim temos de forma rápida um exemplo de como seria essa moça aqui, né? Já numa pose sensual. Com um dos ombros um pouco levantado. Esses detalhes aqui que fazem diferença para dar característica para o desenho. E aqui temos um esboço de um corpo feminino. Geralmente, dentro da normalidade, a gente copia aqui, projeta o tamanho da cabeça. Se vocês forem contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabeças de tamanho esse desenho. Uma proporção de um ser humano comum aí é de 7 a 8 cabeças, certo? Cabeças de altura. Mas como a gente está trabalhando cartoon, essa proporção de tamanho pode ser modificada, né? E também, dependendo da idade da pessoa, essa proporção pode mudar também. Vou fazer um outro exemplo aqui. Dentro de uma silhueta totalmente diferente.
A gente faz aqui cabeça do personagem. Se ele vai olhar para cima ou para baixo, a gente define já aqui, ó. Nesse traço aqui, ele tá em uma pose de 3/4 aqui. Pescoço. Tronco. E perna. Personagem mais barrigudinho, mais desajeitadinho, assim. Podemos fazer dessa forma. Um esboço. Nesse esboço cartoonizado, a gente teria 1, 2, 3, um tamanho de 4 cabeças, certo? Nesse aqui a cabeça dele é bem maior, né? Mas esses são apenas 2 esboços, né? Que eu fiz aqui para exemplificar um pouco aí a silhueta, um pouquinho aí de questão de proporção. Dentro do cartoon, essas proporções elas podem ser quebradas, mas no desenho tradicional geralmente é entre 7 e 8 cabeças. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho do que seria o rosto mesmo. Só que vamos fazer o rosto um pouco maior na folha e um pouco mais detalhado. Vamos começar com o rosto aqui. Vamos treinar numa pose um pouco diferente aqui. Primeiro a gente faz o esboço. Eu não sei exatamente ainda onde se encontra cada volume aqui no meu desenho. Justamente por isso a gente faz aqui essas linhas iniciais para elas nos guiar. Ele vai estar olhando de cima para baixo. De cima para baixo a gente coloca assim, ou pode colocar assim se ele tiver uma posição mais raivosa. Onde está a borracha desse? Então vamos lá. Já achei aqui a proporção aqui do rosto. E aqui eu já vou esboçando aqui um pouco aqui já da localização do cabelinho dele. Bom, depois que eu fiz aqui já toda a marcação do rosto, eu encontrei aqui alguns elementos que podem me guiar, né? Já fiz todo o processo aqui da silhueta da frente do rosto dele. E aqui estamos. Aqui ainda não tem certo nem errado.
que ainda não tem certo nem errado, então a gente vai tentando encontrar aqui a proporção correta. Do que ficaria mais interessante para esse desenho. E aqui com apenas alguns traços a gente já tem basicamente o desenho já pronto. Fazer aqui um volume básico para o cabelo dele. Certo. Recapitulando um pouco aqui. Em todos os desenhos que a gente for fazer, a gente vai fazer aquele círculo, aquela cruzinha em cima da sobrancelha, uma outra embaixo onde seria a boca e o nariz. Dentro disso a gente vai encontrando aí as proporções da silhueta do nosso desenho. E aí a gente vai com riscos mais firmes, definindo o que vai ser a camada superior do nosso desenho aqui. Certo? Nessa terceira etapa, a gente vai trabalhar um pouquinho mais, um esboço mais definido de mãos e pernas, né? Para cartoon. Geralmente a gente pode esboçar uma mão basicamente
com um quadrado. A gente faz ele um pouco tridimensionalizado aqui, ó, pra gente dar um pouco de profundidade. As mãos a gente pode exemplificar aqui com alguns cilindros, os dedos frontais, e o dedo maior a gente faz uma circunferência um pouco elíptica, cortando para o meio da mão aqui. E que a gente tem um pequeno esboço aqui do que seria a mão. A gente divide esses cilindros aqui pelas falanges. Nós temos essa falange principal, essa segunda falange e a terceira aqui, em todos os dedos. No dedão a gente tem nessa parte da mão e essa segunda falange aqui. É importante que a gente consiga ressaltar essas falanges aqui para dar mais sensação de naturalidade para a mão. Essa base vem também do desenho tradicional. A gente pode mudar, fazer uma mão fechada. A gente consegue encaixar isso aqui dentro de um cubo. A gente faz um cubo. As falanges principais vêm aqui. O dedão vem para cá. Depois do esboço a gente pode apagar um pouquinho. Deixar ele bem fraco. Pra gente agora ter uma noção melhor aqui. Da onde está indo o nosso traço. Os pés a gente pode simplificar nessa forma aqui, ó. Triângulo ali, equilátero. Dentro de um retângulo. Atrás a gente faz uma bolinha. Aí dentro dessa forma aqui, a gente consegue trabalhar os dedinhos
como se fosse uma escadinha aqui, ó. Dedão, dedo médio, terceiro dedo, o quarto dedo ele faz esse movimento aqui e o quinto fica nesse movimento aqui. A gente sobe ele por essa rampa. Aqui a gente tem que seria um joanete aqui do pé. Nessa parte do pé ele é fundo aqui. E aqui tem um tendão lá atrás. Um outro pé aqui mais de cima. Ele visto de cima ele ficaria assim. Sumir aqui. Agora, com todos esses esboços que a gente fez de cabeça, mão, perna, esboço do corpo inteiro, igual temos aqui, né? Todos os esboços que a gente fez. Agora a gente vai montar um personagem completo, né? Com acessórios e tudo mais. Então vamos lá. Começando aqui, sempre pelo aquele princípio básico, que é a estrutura esquelética do personagem. Dessa vez eu vou fazer um personagem mais gordinho. Então já vou puxar a silhueta da barriga dele bem maior, redonda. Vamos ver o que vai sair aqui. Vamos fazendo aqui um pouco da silhueta do corpo do garoto. Aqui a gente pode definir se faz o braço para cima, se faz o braço para baixo, se levanta o braço. Eu vou fazer
pensar aqui. Então eu decidi deixar o braço dele encolhidinho aqui. Encostando na cinturinha dele. Não tenho certeza ainda no que esse personagem vai se tornar. O formato da cabeça também, a direção, a gente decide. Se a gente deixa mais deitado. Fazer um adereço aqui na mão dele. Talvez uma espada. Pensando aqui. Certo. Já tem aqui um esboço básico. Fazer um pirata. Aí dentro desse esboço a gente já vai tirando aqui o que seria já o desenho definitivo. Pode fazer uma bandana aqui, que é um elemento que representa bem aqui um marujo, um homem do mar. Que a gente escolhe se a gente faz talvez um colete.
bastante aberto nele. Pessoal, aqui eu carreguei com a lateral do lápis, estou carregando de sombra aqui, bastante aqui no local atrás, supondo que a luz está vindo dessa direção aqui. Então a sombra está sendo toda projetada lá atrás. Com um pouquinho de papel higiênico, depois que a gente deixar todo assombreado lá, já com lápis, a gente só espalha. A gente vai espalhando todo o grafite no fundo da folha, que ele vai ficando numa forma mais uniforme. Ele vai dando uma uniformidade lá para o fundo do desenho. Não no desenho todo, tá, gente? Presta atenção para não pegar aí as partes onde a luz bate. Evita deixar pegar nessas partes aí. Isso aí vai dar uma sensação aí de mais profundidade no desenho de vocês. Vai deixar uma coisa bem interessante aí. Você vai cortar nessa parte ali. Ah, porque já chega lastrando. Pode cortar aquela parte, não tem problema não. Aí aqui, pessoal, com uma lâmina, eu vou cortar aqui com cuidado, aí pede ajuda de um adulto para fazer isso. Vou cortar um pedaço da minha borracha e com essas pontas da borracha eu vou usar para definir alguns pontos de luz no meu desenho. Com a própria borracha. Marco alguns pontos aqui que eu considero principais de onde bate a nossa luz.
Aqui a gente pode fazer aqui uns brilhos na lâmina. Um brilhinho na bota. Foi mal, gente. Um brilhozinho aqui na bota. Não esquece de no final do desenho de vocês colocar assinatura. Não precisa ser algo grande, nem muito exagerado, mas uma coisa bem sutil, bem pequenininha. Marca a data e que estamos aqui, né? Qualquer dúvida, entre em contato pelo Facebook. Vou deixar o Facebook aí para vocês. E é isso aí.